Oi, Moisés, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Então tá bom. Moisés, tenho dois pontos que eu preciso conversar com você. Certo, Um está relacionado com o texto e o outro está relacionado ao tema do artigo. certo. Então vamos para o texto. Você está com o arquivo que eu te mandei? Tô com ele aqui, deixa eu ver. Eu abri. Tá aberto. Deixa eu abrir o meu aqui para a gente poder conversar em cima. Tá. Certo. O texto que você me enviou já está tomando corpo, né? Já está tendo um conjunto de informações, isso é muito bom. Só que daí eu propus para você algumas mudanças, assim, pequenas, na verdade, né? Então, o que tem aqui no seu texto? É um texto que a gente vai usar para a sua dissertação ou para um artigo futuro. A gente tem aqui uma introdução, que você está falando de forma geral do tema, tem alguns detalhes ali para você ver a questão da referência, como que cita, se isso está Hum, certo, mas isso aí é perfumaria. Depois, isso é o primeiro tópico, né? Introdução. O segundo tópico é serviços de água e esgoto, né? Eu coloquei aí esgotamento, porque lá pela. Eu esqueci qual foi o documento que você me mostrou, que a Ah, gente não vai trabalhar com esgoto total, a gente vai trabalhar só com esgotamento sanitário, não é? isso, você tinha comentado sim. Isso, acho que é os dados da Sinisa, não é? O Isso, relatório da Sinisa, o saneamento é amplo. Só que a gente isso, vai pegar só uma parte, não era isso? perfeito. Tá. Então aí eu mudei o nome aqui para esgotamento sanitário, porque é a parte que a gente vai trabalhar. Aí Certo. uma coisa que eu percebi é que no seu texto tem várias partes falando sobre política. Política, legislação, norma, regulamentações, tudo que está relacionado à água, todas as leis que foram criadas, os marcos, tudo que está relacionado com a água e com o esgotamento. O que eu ia te falar? Para pegar tudo que está falando de lei, né, de política, de marco legal, e botar nesse tópico, tirar dos outros. Ah, perfeito, entendi. Entendi. A gente joga nesse segundo tópico. Onde está escrito políticas públicas, porque assim, em vários momentos você fala do Planasb, do marco legal, da Ah, política beleza. tal da ANA, não sei o que lá. Aham. Então, ao invés da gente, em vários momentos, falar isso, qual que é a ideia? É a gente, nesse tópico, a gente discutir quais são as principais políticas que regulam a questão da água e do esgotamento. Eu não sei quais são, você já citou algumas para mim. Aí Certo. seria bom assim, você fazer um levantamento. Quais são as principais? E essas principais, fazer uma descrição, o que ela traz de que é útil. Muita coisa você já colocou no texto que você está usando. Então, assim, copia o que você tem no texto, já coloca aqui, e aí, por exemplo, esse aqui eu já citei, importante eu já citei. Então, beleza. Mas se tiver, dá uma pesquisada se tem alguma que falta entrar e aí você comenta nesse tópico. Então, assim, fica um tópico que tudo que a gente for discutir sobre política vai estar lá. Tudo que Certo. tiver relação com água e esgotamento sanitário. Então, assim, tudo que você escreveu aqui de política, teria que dar mais uma lida e dar uma copiada ali para esse tópico. Aí Tá, depois a gente vê um jeito de fazer umas conexões, tá? E entendi. aí, nesse começo desse tópico, sem ser um parágrafo, assim, sem fazer sentido, mas lista para a gente quais são as políticas que a gente não pode deixar de dar uma olhada assim no que ela acrescenta para o nosso trabalho. Por exemplo, o que ela traz de informação sobre o desempenho, né? Essa análise do desempenho, ou discute alguma coisa relacionada à importância da água, do esgotamento. Porque aí a gente vê assim, essa aqui você citou, essa aqui você citou, essa aqui é importante, mas você ainda não falou. Então é essa que eu introduzi, entendeu?
Entendi, sim. Aí você Então, fala assim, por exemplo, a gente pode falar. pegar e nessa parte aí de citando a leis ou o que eu consegui localizar, você fala assim, pegando desde lá de cima, desde ONU, tudo. De forma bem sucinta, assim, quais são as principais? Porque, assim, eu imagino que deva ter uma linha, né, histórica, para poder chegar hoje no marco legal, teve uma construção histórica de muitas leis. Eu acho que a gente, como o nosso trabalho não é tanto de relacionado com direito, eu acho que a gente poderia escolher quais são as imprescindíveis. Porque se a gente for tratar todas mesmo, eu não sei nem quantas tem, quantas foram usadas ao longo da história. Mas, por exemplo, se você falar, ah, não, tem uma da ONU aqui que é importante entrar, não tem problema, a gente É, deixa, entendeu? aí a gente tem dois pontos que eu precisava ver, só para tirar dúvida. Por exemplo, Uhum. vamos dizer assim, tem algumas leis aí que deu prazo pro a parte do o sistema todo, vamos lá, entrar num eixo aí de reduzir tudo. É, por E exemplo, tem atingir as metas de, isso, sei lá, de tem, abastecimento. aham. Aí tem uns pontos que eles falam que, por exemplo, a penalização seria corte de verbas federais se não atingir essa parte. Ou você queria que, por exemplo, puxasse alguma coisa das leis que transformou no que é hoje, vamos dizer assim, o porquê que faz esses indicadores, o porquê que tem todo esse sistema chegou nessa evolução, vamos dizer. Eu acho que as duas coisas são importantes. Só que é assim, para você trabalhar uma semana, não dá para você abraçar o mundo. Então, assim, ó, discute esse segundo tópico da importância de como chegou nesses indicadores, essa construção, e Certo. depois a gente trabalha essa questão, porque eu acho que depois a gente pode pensar em criar uma tabela que a gente discuta as duas coisas. Uma é o objetivo, por que essa lei foi criada, quais são os pontos que ela trata de qualidade, ela trata de universalização, ela trata de perda, ela trata do quê? Aí a gente faz os comentários, e aí, por exemplo, se ela coloca a meta, porque isso é que você está me falando, assim, eu não sei direito, mas me parece que algumas colocam algumas metas, alguns Isso. pontos onde os estados, ou os municípios, as unidades precisam chegar. E aí depois a gente até comentar essa questão da meta, porque assim, quando você tem um indicador e uma meta, aí você tem um sistema bem completo. Sim, Porque você sabe que vai ser medido e você sabe aonde você tem que chegar. Ah, eu tenho que atingir 99% de saneamento, sei lá, de esgotamento, ou 100% ou 0% de perda. certo. Aí, mas eu acho que é muita coisa para você É, estudar para uma semana. Então vamos com calma. tá. Não precisa ser todas as leis, mas assim, primeiro lista, né, dos artigos que você leu, das coisas que você conhece, quais as que você acha que é importante. Aí você começa a ler. Por exemplo, o marco legal não tem como fugir. Então, de repente, dá uma lida no marco legal e vê o que ele traz lá de informação útil. Aí você já faz um parágrafo. O marco legal é interessante. Você colocou várias NRs da ANA. Eu não sei qual é a mais importante ou se todas são importantes. As Mas aí, duas últimas que saiu agora em 2025, que, vamos dizer assim, eu preciso me aprofundar um pouco mais, mas pelo que eu já andei vendo nela, ela, vamos dizer assim, seria as diretrizes que vai estar, vamos lá, você vai ter que chegar nesse ponto e, por exemplo, aí foi criado, isso eu estou me aprofundando ainda, uns pontos que, por exemplo, como que vai ser feito para regularizar essa implantação de automação. Como que vai ser medido isso daí? Tudo esse daí, essas duas últimas anos que eu citei ali, ela saiu isso. Por então, exemplo, o que foi investido, pelo que eu vi, e, por exemplo, agora o que mudou é que parece que você tem que. Não é aquele filho que você colocou no mundo e largou lá. Você tem que mostrar o desenvolvimento dele de acordo com os tempos para você
conseguir ter algum apoio, alguma coisa assim do governo. Entendi. Então, assim, essa seria uma que você deveria ler para ver se realmente ela é útil para a gente ou não. Então, Uhum. essas daí, essas duas, você vai ter que ler. Então, pode ser que você vá ler e vai falar assim, ah, o nosso trabalho não vai acrescentar tanto, não tem problema. Mas eu acho que é importante você, pelo menos, saber do que se trata e ver se entra ou não, Tá. entendeu? Essa daí eu consegui chegar nesse ponto que foi o ofício que eu recebi do Ana, que eu mandei um e-mail para eles, pedi uma ajuda, ele me mandou um ofício, tem tudo o número do ofício. A gente pode Uhum. usar ele também? Esse documento está público? Ele foi enviado no meu e-mail, esse Mas ofício. depois, se você procura na internet, você acha as informações desse ofício ou só foi enviado para você? Eu creio que foi dedicado só para mim. Porque Ah, tá. assim, ele explica para mim, que eu, na época, quando eu mandei, é que eu estava querendo trabalhar em cima das cidades inteligentes. Aí ele Uhum. fala que eles não têm um sistema que fiscalize ou dê uma diretriz para cidades inteligentes. Aí ele citou esses pontos. Ó, se você olhar essa NR da ANA que saiu agora, em 2025, ela fala sobre que está obrigando o sistema a se automatizar, tá obrigando o sistema a fazer isso, isso e aquilo. Mas então você pode usar, ao invés de você usar o ofício, usar a Posso. ANA. Entendi. É melhor você ir na fonte original, né? Eu até Perfeito. coloquei aqui, porque, por exemplo, essas leis aqui que você colocou no trabalho, uma é lei e outra é plano, né? Eu Isso. acho que é importante ver o que ali fala de em relação aos a questão da análise do desempenho, né? Se fala dessa questão de universalização, qualidade, perda, eficiência, indicador, meta, ver se fala disso para você poder Tá. fazer comentário. E aí eu acho que até seria bom a gente pensar numa tabela Uhum. para você colocar as informações. Mas assim, pode começar lendo, e Uhum. aí, de repente, na outra semana que você vai estar um pouco mais familiarizado, a gente Certo. pensa como que a gente monta a tabela, né? Porque assim seria bom no final não, em algum momento, depois além dos comentários, você também fazer uma organização dessas informações. Sim. Colocar o começo, meio e o fim nele, né? É colocar alguns dados, entendeu? Como se fosse assim um resumo, É que eu né? lembro que, se eu não me engano, é a Agenda 2030 da ONU, que Ah, ela exige que, pelo que eu vi, é igual aquele sobre o controle do carbono que ele estava fazendo que vamos dizer assim, os países teriam que se enquadrar até é que essa na data verdade de 2030 que fala, isso. 2033. O que acontece? A ONU ela criou os ODS lá, os Objetivos de Isso. Desempenho. E Aham. aí, o objetivo de desempenho, acho que esse aí nem precisa entrar nessas regulamentações, foca mais no Brasil, porque daí a gente Tá. pode comentar em algum momento, ou na introdução do capítulo, da parte de políticas, ou na parte da introdução, o que acontece? A ONU criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí tem vários objetivos lá, tem erradicação da pobreza, da Certo. fome, tem várias coisas. E um deles, que eu não me lembro o número, ele fala da água. Até depois, se você quiser dar uma lida no que ele fala da água. E aí Isso. ele fala assim, tá, tudo bem, a gente colocou um objetivo. Só que Certo. assim, a gente tem que colocar um prazo para que esse objetivo seja cumprido. Então ela criou a Agenda 2030, que aí a ideia da Agenda 2030 é que até 2030 a gente atinja Perfeito. aqueles patamares, entendeu? Então, até pode, de repente, começar no seu de políticas públicas, fazer um parágrafo falando isso. Né? Então, que tem o ODS número tal, que fala da questão da água, aí você dá uma lida no que fala nesse ODS e fala dessa questão, né? Pela Agenda 2030, a gente precisa atingir esse patamar, essa meta em 2030, até 2030, né? Aham. E aí depois, mas aí depois você foca na questão brasileira. Então, você já comentou dessa
dessa lei 2007, o marco legal lá de 2020, essas NRs aqui da ANA, e aí procurar outras que sejam importantes, assim, que sejam que seja a legislação que dá base para o sistema de água e de esgotamento sanitário funcionar. E aí a gente faria uma sessão sobre isso, né? Ah, tá. Já até sei. Esse ponto que você está falando, por exemplo, é o que, por exemplo, que estimula a fazer ou indica o que fazer para melhorar com automação o sistema de água, o abastecimento. Não necessariamente. Às vezes eu não preciso nem fazer automação. A Ah, automação pode ser o meio de se alcançar. Mas certo. assim, porque a política ela fala, você tem que fazer isso, né? Então Uhum. você tem que ler lá a política, a lei, para ver o que a lei fala que é para você fazer. Ah, esse plano sabe, você fala alguma coisa desse plano sabe, mas não explica bem o que é. Eu achei aqui no seu texto. Plano sabe. Deixa eu colocar aqui no esses três aí você vai ter que dar uma olhada, né? E o marco legal também, que é um número de 2020. Marco legal também. Ah, tá. Na verdade, assim, o que eu preciso que você faça? O sistema de água e de esgoto, ele tem que funcionar. Você colocou no seu texto que ele é um direito de todo cidadão. Certo. Você que disse isso, que é um direito. E é até uma questão de dignidade, você fala no seu texto, assim. Certo. Então, para que a água chegue e que o esgoto seja tratado, foram criadas algumas políticas, algumas leis, algumas regras que precisa ser cumprido. Então, eu preciso que você volte nessas leis e ver o que ela traz de informação relevante a respeito da água e do Uhum. esgotamento para que a gente consiga atingir aqueles patamares. 0% de perda, 100% de universalização, todo mundo acessa a água, urbana, rural, população onde tiver. Porque a lei coloca, possivelmente, eu não li nenhuma lei, viu? Eu estou falando de Alegre. Mas Certo. o que acontece? Lendo o seu texto, eu vi que você trouxe várias questões políticas. Então, quer dizer que essas questões políticas estão sendo mencionadas. Então, a gente precisa saber o que essas políticas falam para a gente poder fazer tomar umas decisões melhores com relação ao trabalho. Porque senão a gente fala, vamos fazer isso. Mas a política fala que não pode fazer tal ação, por Entendi. exemplo. Entendeu? Então, você precisa conhecer essas políticas e ver o que elas trazem de contribuição para a questão da água e do esgotamento sanitário. E aí lá ver, por exemplo, se ela trata. Deixa eu até anotar aqui no WhatsApp para você, para você não esquecer de ver se ela comenta alguma coisa. Por exemplo, se ela fala alguma coisa relacionada à universalização. Acho que é melhor já mandar escrito. Deixa eu achar. Universalização, se ela fala de qualidade, se ela fala de perdas, o que mais que pode entrar? Além de universalização. Um dos tópicos lá do seu trabalho é eficiência, se fala disso ou não. Certo. Eficiência. Se ela coloca, se ela menciona indicadores, se essas políticas menciona essas metas, sabe, essas metas, objetivos, assim que falar, Qual objetivo indicador que você tem que atingir, alguma coisa assim? Discriminando um indicador específico. isso. Ah, certo. Se ele fala o indicador que você tem que usar para medir, que acho que um dia você falou lá a questão da. Eu não lembro os termos técnicos, mas você me explicou lá que o indicador era para ver se a universalização era a quantidade
como se fosse cabeamento, você usou um outro termo, idiomação, como que é? Puxa vida, Mas você sabe o que eu estou querendo. setorização, da setorização. Você usou uns termos Uhum. idiômetro, você falou É, alguma coisa, idiometação. é, Uma coisa assim. é Você que me eles fazem falou a um dia. setorização e divide e coloca os monitoramentos através desses macro medição e as micro medição. Isso. Então, você chegou a me falar que eu não me lembro as palavras. Se fala de alguma coisa de monitoramento, você falou agora uma palavra que a gente pode incluir, vou até editar aqui. Se menciona meta, monitoramento. Então, são pontos que, quando você for ler a lei, vê se ele trata disso e como que ele trata, tá? Então, aqui eu coloquei Plan SAB 2 vezes. Eu vou editar e vou colocar aqui marco legal. Marco legal e as NRs lá, Ana NR, né? Eu não sei como fala, Ana NR. Você que trouxe algumas lá. As duas últimas, se eu não me engano, é a 9 e a 15, que é a norma Tá? regulamentadora, por isso que ele colocou que é a de 2000, que saiu agora em dezembro de 2025, essas duas aí, que regulamenta a parte de automatizar o sistema de abastecimento. Isso. Então, isso aí é para a parte de política. Além disso, eu pedi para você também criar um tópico. Tá em algum. O último tópico. Não, vamos falar dos indicadores. Aqui nos indicadores, aqui tem uma parte que está falando de política, que você vai puxar lá para cima e você vai tratar lá em cima quando você for falar das políticas, né? Tá aqui a NR 2011, você falou várias políticas. Você vai puxar ela lá para cima, e aí na parte dos indicadores, o que eu preciso que você faça? Que você localize, você pesquise trabalhos que usaram medidas de desempenho, que levantaram indicadores, e aí você faça uma tabela. Eu até deixei aqui uma tabela semi-colocada. Para você colocar aqui, por exemplo, um estudo. Faz de conta que é Silva 2026. Ele fez um estudo de análise de desempenho de água. Quais indicadores ele usou? Aqui você só precisa listar. Lá tinha uns números, né? IN não sei o que lá. Sabe aqueles indicadores que eles usam? Eu quero que você identifique o maior número de estudos possíveis e quais indicadores que eles usaram. E aí, se ele usar o número, você coloca o nome e o número entre parênteses. Se ele usar só o nome, faz de conta que ele usou porcentagem de perdas. Ele não colocou nenhum índice. Não tem problema. Escreve porcentagem perdas. Perfeito. Tá? Mesmo que... Porque o que acontece? Alguns estudos vão usar os indicadores do SNIS, alguns vão usar do CINISA, alguns vão criar por conta própria, então vai ter uma outra nomenclatura, então não vai bater os números, não tem problema. O que ele mencionar lá, eu usei 5 indicadores, você coloca aqui os 5 indicadores que ele usou. Aí o outro usou, sei lá, 10 indicadores, coloca o nome dos 10 indicadores. Aí a gente vai colocar uma tabelona com os estudos e com os indicadores. Aí faz de conta que assim, um usou o IN não sei o que lá, do CINISA, o outro usou o IN não sei o que lá, do SNIS, que corresponde à mesma coisa que o Silva disse que era perda de água. Aí o que a gente vai fazer? Uma padronização, a gente vê o que é a mesma coisa. Entendi. E aí a gente vai criar a nossa própria lista. Fala, de todos os estudos brasileiros, eles estão usando esses aqui, perda de água, hidrometação, setorização. Aí a gente depois vai fazer um trabalho de ver o que é a mesma coisa, assim. E aí fazer uma lista dos indicadores mais utilizados nos estudos brasileiros. Pode ser brasileiro ou pode ser estrangeiro também, não tem problema. Pode pegar estrangeiro também. Tem alguns que eu estava vendo, até separei, não usei muito, tá? Mas que tem que eles usam como base, por exemplo, ele pega lá os indicadores lá do sertão, de não sei o que lá, compara, por exemplo, com o país vamos dizer, muito mais desenvolvido do que o nosso. Não tem problema, pode ser indicadores do exterior também. Você só separa
o sobrenome lá do estudo, né? Como se fosse a citação, se é Silva, se é Santos, enfim. Entendi. Para a gente saber de onde que a gente está pegando, né? Isso, onde a gente tirou. Aí a gente vai fazer essa tabelona com os indicadores que foram utilizados. E aí, no tópico 5, eu quero que você descreva essa questão de quais tecnologias, não para a semana que vem, viu? É que conforme eu vou lendo o seu texto, eu vou percebendo que você vem trazendo informações que são úteis, mas que às vezes está espalhada em várias partes do texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um tópico sobre tecnologias de monitoramento e automação. Então, vou pedir para você ler o texto, tudo que você for falar de automação e de tecnologia que está relacionada a melhorar o desempenho, você joga aqui embaixo. Depois a gente faz um link dos parágrafos. Mas tira da introdução, tira de todas as partes e bota aqui. Certo. Porque o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que treinar quando a gente está escrevendo, porque existem várias formas de escrita, né? Uma forma que a gente vai usar aqui é a linguagem acadêmica, né? É a escrita acadêmica. Na escrita acadêmica, Moisés, é assim, ó, a gente vai falar de um assunto, a gente fala de um assunto num bloco só. A gente fala tudo que precisa lá. Daí, depois a gente vai iniciar um outro assunto, a gente inicia e termina. O único lugar que a gente pode fazer assim uma mescla de todos os tópicos é na introdução, que aí na introdução tudo bem a gente falar assim, olha, a água é muito importante, igual você colocou, a questão de dignidade, por causa disso a gente tem que usar com bastante parcimônia. Para isso a gente precisa acompanhar o desempenho, né? A gente faz essas medidas de monitoramento, de desempenho, porque é um bem cada vez mais raro. E aí, para isso, ao longo do tempo, foram criadas políticas, e aí essas políticas elas foram se transformando lá em obrigações, e aí essas obrigações as empresas passaram a começar a ter que medir, e aí vieram os indicadores, aí tudo bem na introdução, porque a gente está fazendo uma contextualização. Só que daí no referencial a gente falou. Eu não posso falar de política lá no serviço de água, eu não posso ficar me voltando. Por quê? É a maneira que a academia escreve. Ela falou. Tudo que eu preciso falar de serviço de abastecimento é naquele ponto. Tudo que eu falar de política é naquele ponto. Na introdução, não. Na introdução, eu posso, em cada parágrafo, puxar alguma coisa do que eu vou falar no referencial teórico. E eu posso, nos resultados, por exemplo, se eu for usar algum dado que eu achei interessante, olha, isso aqui, ó, eu cheguei num resultado que a política falava para mim. Tudo bem de eu citar a política, mas aí eu já não explico mais o que era aquela política, porque a política eu expliquei lá. Aí eu falo, ó, isso aqui está de acordo com o marco legal, só cito. E aí a pessoa já, tudo que ela estudou, que ela leu sobre o marco legal, foi lá em cima. E aí agora eu não preciso retomar mais. Falar assim, ó, isso aqui está de acordo com o marco legal é uma lei, eu já não preciso mais, porque eu já disse lá em cima, entendeu? Entendi. Então, na academia, a gente separa tudo em caixinha. Eu não sei se essa é a melhor forma de escrita, mas é a forma que todo mundo adota. Então, assim, se você escrever e você ficar escrevendo a mesma coisa em vários tópicos, o pessoal acha ruim. Fala assim, ó, tudo que você quiser falar de política, fala aqui. Que daí eu vou ler, eu vou entender o que você está querendo trazer, e daí quando eu precisar dessa informação, eu já sei, eu volto lá. Faz de conta que você fala assim, ó, isso aqui tá... Você está rodeando muito, entendi. Não, aí no resultado, por exemplo, você já não vai rodear, você vai falar assim, ó, esse resultado aqui está dentro do que o marco legal de 2020 preconiza. Acabou. Ponto. Você já não precisa mais explicar em qual parte do marco legal, porque se ela quiser, ela volta lá na parte de política e vai ler o que você escreveu. Entendeu? Legal, entendi. Então, nessas tecnologias, você já fala de automação, de tecnologias nem tanto, você fala de forma geral, né? Mas se você tiver alguma coisa para falar sobre tecnologias e automação,
puxa lá de cima e joga aqui. Entendi, não deixa espalhado, né? Não deixa espalhado, nada espalhado. A gente vai trabalhar dentro de caixinha, tá? Entendi. Só se precisar muito fazer alguma menção. Mas, assim, explicar como funciona a norma lá, a regulamentadora que trata a automação, vai ser aqui. Se Perfeito. precisar lá em cima falar, então, a política lá, a NR, nananã, trata da automação. Aí os detalhes da automação você vai dar aqui, porque aqui é o capítulo da automação, entendeu? Entendi. Você pode falar do assunto, mas desde que, por exemplo, que nem você falou aí da NR, mas desde que ela esteja falando desse assunto, então separar por assuntos. Não dá muito detalhe. Aham. Onde você vai dar detalhe é no tópico. No outro, se você precisar mencionar, tudo bem. Mas aí você não vai explicar que é a norma regulamentadora, é do ano tal, foi criada pela ANA, tem um objetivo tal, e lá fala das metas de automação. Não, você já vai. Porque a parte de automação você já está falando aqui embaixo. Maravilha. Então, esse é um ponto. Então, do trabalho, se você quiser nessa semana, ao invés de você pesquisar coisas novas, só reestruturar o trabalho, Uhum. pode, porque você vai ter uma semana e ao invés de você pesquisar coisas novas, lê o seu trabalho e vai jogando ele nas caixinhas respectivas. E Tá, aí depois, na outra semana, você começa a trabalhar as políticas, enfim. Aí você vê o seu ritmo, tá? perfeito. Então, isso é com relação ao seu texto. Aí, quando você tiver com ele pronto, você me manda de novo, que aí eu vou mexendo nele e a gente vai acrescentando coisas. Perfeito. O outro ponto, Moisés, é o tema do artigo. Deixa eu abrir. Você me mandou o documento do artigo? Eu acho que ele era de 8 páginas, não era? Do artigo você fala sobre o quinto SIS, isso aí que você falou para mim escrever Isso, lá. isso. Olha, eu não lembro se eu te mandei, mas eu tenho ele aqui em mão. Eu baixei vamos dizer assim, o template dele. Template, Só certo? que, por exemplo, o template dele, ele só fala e descreve como que vai ser a estruturação dele, a formatação, essa parte. Isso, é assim mesmo. É, É assim mesmo. ah, Uhum. perfeito. Me fala aí no template, o que está escrito aí? Tem o título, resumo, o que mais? Vamos lá. Deixa eu voltar nele aqui em cima. Ó, no template, o que ele pede? Ele pede um resumo expandido, Uhum. que no resumo aí ele só fala sobre fonte, o tamanho, a quantidade de palavras que ele pode ter, entendeu? Só tamanho dele, né? Aí ele pede para fazer Certo, o resumo em português, inglês e espanhol. certo. Deixa eu ver se eu acho o template aqui para eu dar Quer uma que eu te olhada. envie? Me Deixa eu, manda. ó, deixa eu salvar ele aqui, que eu tô com ele aberto. Aí eu te envio. Ó, te enviei o template. Aí depois ele tem um outro ponto que eu salvei aqui também. Deixa eu só ver. Isso aqui não. Ah, tá. Modelo, resumo expandido, palavras-chave, abstract. Ah, mas ó, aí ele pede uma introdução, E aí, deixa eu só. desenvolvimento. Ah, ele tem umas regras de edição também. Tem um outro texto que eu salvei lá, que aí ele vê como se anexa a parte de você citar a utilização de inteligência artificial, como Uhum, você faz a submissão do trabalho, não para desenvolver o trabalho, mas sim como que vai ser, vamos dizer assim, a agenda do trabalho. uhum. Eu vou te encaminhar, tá? Moisés, a gente pode fazer dois trabalhos aqui, duas opções, eu acho que bem assim, que dá para sair, que a gente pode focar. Até de repente parar o seu texto para poder trabalhar nesse aqui, que é
que é na introdução, você vai colocar aqui uma contextualização, né? O desenvolvimento, você vai dar uma. Não tem metodologia? Que a gente insere dentro do desenvolvimento, antes do desenvolvimento, a gente vai colocar uma metodologia breve, e daí o desenvolvimento a gente trabalha como se fosse a análise dos resultados. Mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui, se ele vou ler, para ver se em algum momento ele fala onde que é para a gente colocar a metodologia, porque eu não consigo fazer um trabalho se eu não escrever uma breve metodologia. A gente pode trabalhar com duas opções que eu enxergo agora no seu trabalho. Um é trabalhar a questão dessas políticas, por exemplo, selecionar quais são as políticas importantes, sei lá, umas 5, 7, umas 10 políticas importantes, e aí depois a gente, o que seria o tópico do seu trabalho, depois a gente utiliza como uma sessão, e aí a gente faz uma análise do que tem nessas políticas, ou uma segunda opção seria fazer um levantamento dos artigos que tratam de indicadores de análise de desempenho, e aí a gente fazer aquela tabelona os estudos e quais são os indicadores que eles usaram. Ou um ou outro. Eu acho que o artigo é muito curto para a gente trabalhar com as duas coisas. Ele pede de 6 a 8 páginas. Então, tem que ser um ou outro. Aí a gente pode trabalhar. Você não precisa me dar a resposta agora, mas a gente faria ou um trabalho, uma análise de artigos que trabalharam com indicadores, ou a gente faz uma análise das principais políticas, marco legal, aquela política lá de 2007 que você colocou no seu texto, aquele plano SAB, não sei se dá para pegar alguma coisa, as ANAs que você menciona, e aí fazer uma tabela, né? Falando, o objetivo dessas políticas é essa, elas tratam essa aqui trata de eficiência, essa aqui trata de universalização e qualidade, essa aqui, enfim, a gente depois tem que pensar como vai montar a tabela. Ou uma tabela, esses aqui são os estudos, os autores, e aqui são os indicadores que eles utilizaram. Eu acho que já é suficiente para a gente começar. Tá. Eu estava com dúvida, porque ele fala um dos temas, não, uma das coisas que eles joga muito ali, que está no começo, sobre mulheres na ciência e tecnologia brasileira em 2026. É o tema do evento? Deixa eu ver. É o tema do evento. Isso, eu não sabia falar qual que seria o ponto de vista dele. Deixa eu só ver aonde foi que eu falei. Mas com relação ao nosso trabalho, não discute questão de gênero. Então, Tá. Eu acho que não compensa a gente mandar um trabalho sobre mulheres, entendeu? Por mais que o evento seja o tema do evento, o nosso foco, a gente vai tentar depois fazer uma amarração na introdução, falando da questão da sustentabilidade, porque trabalha com água, do CTS, né, da questão da ciência, tecnologia e sociedade. Mas eu acho que a questão de gênero, no nosso trabalho, não tem como a gente pegar nada. Se fosse um outro assunto, eu acho que até daria, mas nós vamos ter que trabalhar de outro tema, não vai dar. Porque nosso tema não cabe gênero de jeito nenhum, porque a questão que você fala da universalização, da dignidade do direito, é geral. Não tem, porque tem coisa que dá para a gente abrir um parênteses, o nosso não dá. Serve, assim, o que a gente está tentando estudar é para o ser humano. Uhum. É para a sociedade inteira, né? Acho que a gente pode dar um foco nessa questão da sustentabilidade, depois, na hora do texto, dar uma reforçada, e nessa questão do CTS. Eu acho que a gente pode amarrar. Mas gênero a gente não vai conseguir, não. A única coisa que eu estava lendo, que eu estava tentando encaixar alguma coisa que também não vi, vamos dizer assim, esse Lego não encaixou, não. Por exemplo, quem usa a maior quantidade que necessita, mas é todo mundo que necessita da água, né? Mas quem fica em casa, que sempre cuida de casa, sempre veio desde de infância, pequeno,
as mulheres que mais dominam a parte da casa, né? De cuidar da casa, que depende mais da água, vamos dizer. Mas não achei nada assim tão que daria para encaixar no tema que a gente está usando. Eu acho que não. É uma questão de direito para todo mundo. Né? Mas eu acho que vamos manter no nosso foco, porque é o nosso trabalho. E se por um acaso não passar no evento, se eles reprovarem, porque não está tão alinhado com o tema, a gente manda em outro congresso, não tem problema. A gente vai pesquisando outros, porque daí tendo a base, para o outro a gente só ajusta as normas. Esse aqui é a fonte Arial, no outro a fonte é Times. Aí a gente altera, entendeu? Nesse aqui aceita 8 páginas, no outro vai aceitar 10 páginas. A gente escreve 2 páginas a mais rapidinho, dá uma encorpada na análise dos resultados, coloca um pouco mais de informação e fechou, sabe? A gente faz uma adaptação e manda para outro. Mas eu acho que a gente foca no nosso tema. Daí você não precisa me dar uma resposta agora. Se você quiser pensar, aí depois, até quarta-feira, você me dá uma resposta se a gente trabalha com a questão das políticas ou com a questão dos indicadores ou alguma outra coisa que você achar interessante e quiser propor até quarta. Mas eu acho que seria bom a gente, assim, dar uma parada no texto, fazer o texto do artigo, daí depois volta para o nosso texto normal. Porque daí a gente já tem uma publicação, se a gente conseguir, né? Que legal. Então, Eu já andei fazendo um rascunho em cima do template que eles passaram, só que assim, o que eu fiz? Eu não usei nada a ver com o conceito desse aí da mulher e a ciência no tempo de hoje, né? Eu usei sempre voltado ao nosso. Eu fiz alguma coisa assim, tentando puxar, eu fui tentando lembrar alguma coisa sobre rede de água e governança. pode ser também. Acho que a gente pode até mandar, de repente, me manda um texto que você fez sobre rede de água e governança, ou também pode ser um terceiro tema. Porque lá está falando que não tem limite de trabalho. Então, de repente, a gente vê se esse seu de governança estiver bem avançado, a gente manda 2. Entendi, tem essa opção também. Mas, assim, ou fazendo só esse de governança, mas me manda o que você pensou e o que você analisaria. Porque, assim, às vezes você tá tudo aqui na sua cabeça, mas aí eu não consigo identificar. Então, escreve tudo assim. O que você analisaria, quais são os pontos. Mesmo assim, não é um rascunho, não está bem elaborado, mas só para eu entender o seu pensamento e ver se a gente consegue caminhar por esse lado. Se der certo, a gente manda bala. Aí que eu tava pensando, o único ponto que eu consegui ver nessa parte é que tem um ponto lá sobre uma lei que ele fala sobre, mas aí é mais sobre as crianças e idosos, né? Ele não fala especificamente sobre, não tem nada. Mas é assim, eu posso dar uma filtrada no que eu tava tentando escrever, aí eu te mando. Eu creio Tá que amanhã bom. à tarde eu consigo te enviar e você fala para mim se serve, que qual que seria. Ou se você quiser uns dias a mais, até quarta, dá para ser também. Mas aí você me coloca, assim, por exemplo, qual que é o objetivo e o que a gente vai analisar. Porque, assim, a gente precisa criar alguma análise de resultado. Então, ou uma tabela, ou uma comparação de lei, ou uma comparação de pontos, alguma coisa a gente tem que fazer uma análise. Porque nesse trabalho a gente vai ter uma introdução, uma metodologia, que a gente vai explicar o que a gente fez, uma análise de resultados, entendeu? Ah, Então, na entendi. análise de resultados, o que a gente vai analisar? Porque se a gente escrever um texto só sobre água, sobre governança, aí é um ensaio. E aí o ensaio não é esse formato de artigo, entendeu? Existe Ah, um formato de artigo que a gente chama de ensaio, um trabalho acadêmico, que aí você fala e não precisa ter uma análise do resultado, porque você vai fazendo uma discussão. Só que esse formato não cabe aqui nesse artigo, entendeu? então Porque esquece, ele porque o que eu colocou. tinha feito é exatamente isso daí. Lá no ponto Então, lá mas embaixo ele. ainda tem que colocar até um subtítulo, resultados e discussão. Não, então, mas resultado de discussão, tudo bem. Aí o que a gente não pode é ser um ensaio assim, de ficar só
como que eu te explico o que que é um ensaio? Faz de conta que eu vou fazer um artigo que é um formato de ensaio sobre CTS. Então, eu vou colocar o que que é ciência, o que que é tecnologia, o que que é sociedade, por que que a ciência e a tecnologia é importante para a sociedade. Eu fico nessa discussão. Veja que eu não tenho nenhuma análise, eu fico ali discutindo aquele tema. E aí, no final, o que que eu tenho ali? É um texto que é um ensaio que a gente fala. É um texto que eu não preciso, por exemplo, apresentar uma metodologia, porque eu não Um estou fazendo final. uma pesquisa. Eu não preciso apresentar os resultados, porque o meu trabalho é uma discussão. É um texto corrido que eu faço uma discussão, é um ensaio. O que eu estou falando que você precisa fazer é um texto que tem uma introdução, uma metodologia, uma análise dos resultados, que pode ser de qualquer tema, Certo. relacionado com água e esgotamento, e umas considerações finais, umas conclusões. Não pode ser um texto de ensaio em que você faz uma discussão, por exemplo. Eu vou discutir a importância da água. Olha, a água é um direito, ela é importante, ela é bom para criança, para idoso. As mulheres que estão em casa são as que mais sentem a falta dela. Não, não posso fazer esse tipo de trabalho, porque não é um ensaio. Eu preciso fazer uma pesquisa, nem que seja uma pesquisa teórica, uma pesquisa documental. Por exemplo, quando você vai na lei e tenta identificar se a lei fala de eficiência, você está fazendo uma análise documental, tem uma metodologia ali. Você pegou a lei, você leu a lei, você identificou se tem aqueles tópicos na lei. Então, tá vendo que é diferente de você só descrever a importância da água? Aí você está fazendo uma análise das leis. Aí essa análise das leis é um resultado. Você está fazendo uma análise de indicadores, você está fazendo entrevistas com pessoas. É um artigo científico, não é um ensaio. Que interessante, eu não tinha pensado assim, desse modo, não. Nem então, sabia. Por exemplo, quando você vai no Sinisa ou no Sinisa e analisa os dados lá, você está fazendo uma análise daqueles documentos, daqueles dados, entendeu? Entendi. Então, tem uma metodologia, não é um ensaio. O ensaio é quando você fica debatendo sobre ele e simplesmente você não apresenta um resultado esperado, alguma coisa assim. Porque não precisa, porque a sua discussão é o resultado, entendeu? Só apresentar as ideias, a discussão. Então, assim, interessante. geralmente quem escreve um ensaio é quem está bem por dentro da área, digamos assim. Por exemplo, ninguém vai chamar eu e você para fazer um ensaio, porque nós estamos perdidaços, estamos aprendendo. Agora, por exemplo, daqui uns anos, quando a gente tiver estudado bastante esse assunto, a gente vai ser capaz de escrever um ensaio. E aí a gente vai colocando lá os nossos pontos de vista. Agora não é nosso momento ainda. Que maravilha. Da vida, já tá querendo colocar o burro na frente da carroça, já tá pensando, já fazendo fazer um ensaio. Olha lá. Vai chegar a sua hora, mas não vai Nem ser sabia agora. que eu tava tão bom assim, puxa vida, né? O ensaio vai ser mais pra frente. Agora não, agora você vai analisar a lei, agora você vai analisar indicador, agora você vai analisar outras coisas. Aí mais para frente, quando você estiver bem por dentro do assunto, aí você pode escrever um ensaio. Porque daí você já tem propriedade. Que é aquele assunto que você estava comentando, não posso chegar e ficar colocando numa pesquisa aí, colocando como eu vi, eu sempre colocando o meu ponto de vista, né? Porque eu e você não somos nada. Aí, assim, o seu ponto de vista, o meu, dos mortais, não interessa. Agora, do coletivo, tudo bem. Mas o meu, o seu e das pessoas mortais, não. Já vi, né? É bem interessante de pensar, né? Que interessante. É uma outra vida, outra coisa, né? Na academia, a gente é um grão de areia. Não tem importância alguma ainda. Aí, quando a gente estiver lá com uns 80 anos, com bastante estudo feito, aí a pessoa começa a dar crédito para a gente. Mas até lá, somos um grão de areia. Que doido, né? E ainda, vamos dizer assim, o ponto de vista desse aqui que eu tô tendo hoje, vamos dizer assim, há 6 meses atrás eu nem sabia que existia. Uma meta, assim, um pensamento de que nem você está falando,
chegar num ponto de querer ser um especialista, alguma outra coisa desse tipo. Mas sempre tive, por exemplo, um interesse assim, poxa, minha vida inteira, o trabalho, tudo que já fiz na vida, tudo. Não tem, por exemplo, um ponto que eu queria chegar lá no final, falar, pô, eu queria chegar naquele ponto, queria fazer aquilo lá. Agora você vai tendo uma outra visão de vida. É, Bem interessante. Você vai abrindo a mente. Meu irmão contava pra ele, falava, não, você vai ver, você vai ver. Porque ele tá meio, um pouquinho meio adiantado, né? Pouquinha coisa. Eu falei, mas será que é tudo isso? Aí você vai vendo, nossa, muda. Muda porque você é, vai vendo o ponto de vista antes, até desenvolvimento, que eu tenho que fazer uns relatórios lá no serviço. Hoje que eu consegui ver, eu abri o relatório e falei, caramba, eu fazia essa porcaria aqui antes. tá vendo? Vai Nossa, melhorar mais a sua escrita. Daqui a pouco você vai fazendo um formato acadêmico. Ah, se eu estou falando disso, eu vou falar aqui. Isso aqui, se eu vou falar aqui. não, Vai eu ver. Você ainda fica treinado. eu consegui implementar lá, não lembro se eu. Peraí, deixa eu só trocar o fone. Tá bom. Aí voltou. É, o desenvolvimento das tarefas. O que o pessoal fazia antes? Ia lá, executava a tarefa, tirava uma foto e no outro dia ia lá com o gestor lá, engenheiro lá principal e fazia um relatório verbal para ele. Aí agora que eu entrei, eu fui criei um relatorinho, né? Aí fui colocando, fui aprimorando. O primeiro que eu fui ver, não colocava página, não tinha título, não tinha um conteúdo assim. Agora que eu peguei o meu, hoje tava vendo, lógico mesmo, não tá que nem ele tá falando, cara, não cheguei nem onde eu queria chegar, né? Mas você vê que teve uma mudança ali, né? E vai E ainda evoluir sem mais. querer, você vai olhando, a hora que você olhei ali pra trás, falei, nossa, mudou mesmo. Depois você vai ficando treinado, você já não consegue ler se não tiver na caixinha. Tudo tem que estar na caixinha. Entendi agora a questão caixinha que você falou mesmo. Tudo tem que estar na caixinha, porque o que acontece? Na academia, assim, ó, todo mundo parte do princípio, eu não tenho tempo e Uhum. eu não sou. Vou falar uma Especialista, coisa. assim? Não. A pessoa que está na academia, ela fala assim, ó, eu não tenho tempo, eu não sou burro. Então, não precisa ficar repetindo 1000 vezes. Você disse aqui, para mim, já é suficiente. Não precisa Ah, repetir aqui, 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 aqui. É assim caramba. que eles pensam. Eu sou capaz de entender. Então, escreva tudo dentro dessa caixinha. Se eu quiser lembrar, eu volto nessa caixinha. Ai, que Mas, se interessante. não, você não precisa ficar me explicando a mesma coisa em vários lugares, porque eu consigo entender o que você está falando. É mais ou menos assim que eles pensam, entendeu? Oh, nossa, que doido, não? Foi assim Gente, que meu professor ensinou. Falou assim, é, ó, você, quando eu escrevia espalhado e explicava a mesma coisa, ele falava assim para mim, você já explicou isso para mim aqui em cima, já tá bom, eu já entendi, não precisa aqui embaixo mais. É olha que nesse, legal. é nesse sentido que eles trabalham. Ah, eu não tinha Mas aí depois nenhum você pega, conhecimento. mas depois você pega o jeito, é assim que eles pensam, entendeu? Fala assim, não, eu sou capaz de entender. Então só fala dentro dessa caixinha para mim. Se você precisar mencionar, você menciona. Mas explica uma única vez dentro dessa caixinha. E acabou. Corta ali rapidinho. Tudo dentro da caixa. Quando precisa, eu vou na caixa. E uma dúvida para mim, Miri, a respeito desse trabalho que a gente vai desenvolver para apresentar, ele tem que ser individual. Qual trabalho? Esse aqui do Congresso? A Isso. gente vai ser eu, você e mais, sei lá, uma pessoa que a gente quiser convidar, algum professor, mas para mim é eu e você. A gente manda Ah, não. ver. Era mais para tirar uma dúvida, que tem uma menina que eu creio que ela vai estar na aula também sua agora, que ela pegou, Uhum. ela tá fazendo doutorado. Eu conheci ela, ela é de Macapá. Ela conheci ela na aula da Wanda. Aí ela comentou comigo, ela falou que viu essa, eu não sei se foi divulgado por Foi. pessoal. Aí ela falou se eu tinha interesse de discutir com ela a respeito disso aí. Eu falei, não, eu vou perguntar primeiro para minha orientadora, ver com ela. Eu não sei como é que funciona. Não, você pode mandar com ela. Só que o que acontece? A gente tem que mandar um. Espera um pouquinho, meio. Só um segundo. Tá bom, não tem problema.
Deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Tá me ouvindo? Pera, que deu problema. The Bluetooth device is ready to pair. Deixa eu ver. The Bluetooth device is connected successfully. Agora? Eu tô. Tá. Eu tive que colocar a caixinha de som. Deu conflito aqui, os dois fones, porque eu estava usando dois conjuntos de fone USB, e um acabou a bateria, eu peguei do outro, sei lá, eu acabei fazendo cagada. Aí eles entrou e pegou o que estava no queijo carregando. Tá. É o seguinte, a gente tem que achar nas normas aqui do programa uma que fala sobre a produção científica. Porque eu sei que para você ir para a defesa ou para a qualificação, você tem que ter alguns trabalhos, não sei se publicados ou submetidos. Eu não sei onde está isso aqui nos documentos. Mas está relacionado. Está falando alguma coisa da produção para exame de qualificação. Será que é isso aqui? Eu tinha visto foi a respeito das pontuações, que, por exemplo, as notas, as aulas tiram uma pontuação, e aí ele tem essa parte que fala dos trabalhos que tem que ser concluído também, né? E agora Então, eu procurei essa semana, não consegui mais encontrar hoje. tem alguma coisa de produção científica que a gente tem que ver, porque assim, eu acho que deve ter algum rendimento, grade, carteirinha, manual. Aí o que a gente tem que ver lá nessa regra? Se você, por exemplo, se a publicação, geralmente a publicação é com o orientador e o aluno. Uhum. A gente sabe a regra. Já viu? É que eu Ah, tá, não. Mas assim, é interessante você publicar até mais de um. O que eu ia te falar? Esse relacionado ao seu trabalho do mestrado, a gente faz com foco nós dois e eu vou tentar descobrir em qual que é a norma que fala da produção científica para ver se a gente pode colocar outras pessoas ou não. E você pode sentar com ela e ver, por exemplo, o que vocês poderiam fazer em conjunto para submeter. Entendeu? Que não esteja relacionado com o seu tema, por exemplo, ou alguma outra coisa
mais genérica relacionada com o seu tema, e se você precisar de ajuda, eu posso até ajudar vocês dois, já que ela vai ser minha aluna também, a gente pode conversar lá e pensar num tema que seja comum para nós três, eu vejo qual que é o trabalho dela e a gente manda um outro, porque daí não conta como pontuação, não mexeria na sua pontuação do mestrado, entendeu? Ficaria uma produção a mais, assim. Né? Mas não, você tem uma referente ao seu mestrado. E aí essa do seu mestrado eu preciso achar qual que é, eu e você, a gente precisa achar aonde que fala sobre a produção científica, para a gente ver o que a gente tem que entregar além do texto da dissertação, entendeu? Porque eu sei que, por exemplo, eu não sei se tem que estar submetido ou publicado, se é um artigo de revista, se é para congresso. A gente precisa dessas informações, todo jeito. Então, conversa com ela, pergunta se ela quer fazer alguma coisa em comum e aí a gente junta, né? Eu não sei quem é o orientador dela, mas junta eu, você, ela e o orientador dela e faz um outro tema. A gente faz 4 mãos e aí publica os 4. Aí não tem relação nem com o seu mestrado, nem com o doutorado dela. Alguma coisa que permeia, mas que não seja foco, por exemplo. O seu foco vai ser ou política, ou governança, ou indicadores. Relacionado com água e esgotamento. Dela, eu não sei qual que é o tema dela. Qual que é o tema dela do doutorado? Nossa, o que era dela? Nossa, eu não vou lembrar. Eu lembro que ela comentou comigo, mas faz muito tempo. Tá. E aí a gente tenta, conversa com ela, ver se ela realmente quer. E se ela quiser, a gente faz alguma coisa a 4 mãos, assim, ela entra com o orientador dela. Ela estava bem perdida. Ela queria fazer algum trabalho, alguma coisa desse tipo aí. Pelo que deu para entender, né? Que ela comentou. Como que ela chama? Aí agora você pegou eu, né? Sabe por quê? Eu só... Aqui como que eu salvei ela? Eu salvei como... Kellen. Kellen, tá. Ah, ela mandou e-mail para mim, ela não vai estar na primeira aula. Acho que foi ela. Ela está num evento no Fora. Ela mora em Macapá e ela não conseguiu a licença, parece, do serviço, coisa assim, que ela... Eu não sei direito. O que eu ia te falar também, Moisés, eu acho que eu vou mudar. Minha primeira aula, eu vou fazer ela online. Nossa, Eu vou mandar e-mail amanhã pro pessoal. Você acha que vai ficar chateado? Não, vou te mandar um bombom. Eu ia pedir até desculpa para você, deixa eu te explicar. É a colação de grau da minha esposa, que ela se formou agora em pedagogia. Vai cair. Ah, que bom. Por isso que eu perguntei para você, que eu nem tinha entrado nesse ponto, porque eu pensei que as aulas ia começar só igual a outra que estava marcando depois. Eu perguntei se a sua seria depois. Não, pelo calendário, o semestre começa dia 10. Só que aí, Uhum. só que daí o que eu pensei em fazer? Porque a primeira aula eu vou só falar como vai ser a disciplina, mais geral. Então eu pensei em fazer online, aí a partir da semana que vem a gente faz os encontros, e aí eu pensei em alguns encontros a gente faz, eu também pensei em colocar umas atividades assim que eu atento aos grupos individualmente. Aí, para atender os grupos individualmente, eu vou propor uma disciplina meio mão na massa. Eu não vou ficar lá falando, não. Eu vou colocar meio mão na massa para a gente produzir alguma coisa. Ou produzir artigo, ou produzir projeto, se o aluno for especial, ou produzir alguma coisa. A gente tem alguma coisa para publicar. E aí eu pensei assim, algumas aulas a gente faz lá de discussão, tal, e aí algumas aulas a gente faz de orientação e faz online. Só que se o grupo ratear, eu não posso fazer, né? Mas assim, eu pensei na aula de quarta-feira, que eu vou dar só as instruções e vou passar as leituras para a semana que vem, eu pensei em fazer online. Acho que não vai ter chabu, não, né? Eu vou mandar um e-mail amanhã, eu estava ainda amadurecendo essa ideia. Nossa senhora, Acho que o povo vai achar bom, né? muito. Eu falei, Tá nossa, bom. como que eu falo para ela isso? Aí eu tinha até esquecido, porque aí você comentou, eu comentei da menina, aí você falou que ela não ia estar, eu falei, nossa, é verdade. Então, e não foi só ela, umas 3 pessoas me escreveram falando que não vai estar. Ela, tem uma outra pessoa da Bahia falou que não vai, você falou que não vai, e tem uma outra pessoa também falando que não podia. Então, eu vou mandar um e-mail amanhã com o link
e a gente faz uma reunião rápida, porque assim, a primeira aula, eu vou só passar as diretrizes da disciplina, falar as formas de avaliação e aonde a gente vai se encontrar. Acho que em 1 hora a gente acaba, faz das 2 às 3. Aí na semana que vem a gente faz a aula daí. Que até para assistir a aula, se fosse pertinho, até dava, que aí o problema Aí 1 hora você consegue, 3 horas tá liberado. Aí dá certo ter a formatura, né? na hora. Não, fechou. Beleza, então, gente. Eu achei aqui o artigo, eu não sei se é esse, é a norma complementar número 5 de 2016, que fala sobre a quantidade de artigos científicos que tem que entregar, alguma coisa assim. Ah, deixa eu abrir ela aqui. Objetivo da defesa. De acordo. Eu achei essa norma aqui mesmo. Eu tinha lido isso daí, mas faz muito tempo. Eu não entrei muito em detalhe com ela. Eu ver se eu consigo. Você conseguiu abrir? Você quer que te manda? Não, eu consegui abrir aqui, ter comprovado a submissão de pelo menos um artigo científico em Qualizar, em coautoria com o orientador. Ter comprovado a publicação de um artigo científico e a submissão de outro artigo, ou seja, um publicado. Nossa, mas até tá... Ó, então a gente tem que ter pelo menos submetido um artigo até B2 para defesa de dissertação de mestrado. Ah, tá. Então a gente para defesa. Aí são A 4 gente fazer o A1? não. Ter comprovado a submissão de pelo menos um artigo, que tem que ser de B2 para cima. Pelo menos um artigo. Depois eu vou ler essa norma direitinho, mas é pelo menos a submissão. Acho que ele não fala nada de converso. Eu vou ler a norma toda para ver se fala alguma coisa. Mas aí a gente faz isso, Moisés. A gente conversa com essa menina e a gente manda um que é relacionado com o seu tema e a gente manda um com ela de algum tema também que ela traga, que ela queira, senão eu já faço uma sugestão de algum tema que eu queira. Então, aí eu vejo um tema que eu queira e peço para vocês pesquisarem para mim, e aí a gente manda 2. Combinado. Aí a gente fica um focado no seu trabalho, e aí eu vejo porque assim, se der para colocar outras pessoas no seu tema, eu até colocaria professores, porque depois a gente precisa chamá-los para a banca. Agora, aluno, a gente faz um tema relacionado, de repente até a gente pode fazer um relacionado com a questão da água, do ODS, assim que seja mais genérico, não seja focado na questão ou outra coisa, ou alguma coisa relacionada com as mulheres, que é o tema do evento. Enfim, vamos pensar primeiro no seu. Defina o tema do seu, até quarta. E aí, depois de quarta, a gente conversa com a menina se ela estiver lá. Se não, você manda uma mensagem para ela e pergunta se ela quer fazer uma reunião pelo Meet. E aí a gente conversa, ver se ela tem uma ideia. Se ela não tiver nenhuma ideia, eu faço uma proposição para vocês. Se vocês toparem, a gente faz. Que é curtinho, 6 a 8 páginas. Eu imaginava que não seria tão complicado, mas pra gente, vamos dizer assim, se você tá o grão de areia, nós estamos tudo no grão de areia, viu? Viu? Nós estamos tudo no grão de areia, viu? Não se preocupa, não. Mas um dia a gente vai estar lá fazendo ensaios. Por enquanto, nós estamos só no grão de areia. Interessante, puxa vida. Vamos dizer agora, eu já tenho um ponto para. Eu tenho algo para brincar. Não. A gente é um grão de areia ainda. Exatamente, a gente é um grão de areia. Não vamos.
Baixa a bola, né? Você tem que falar para o pessoal, vamos baixar a bola que nós somos só um grão de areia. Não vai se achando tanto, não, É. que não, puxa vida, quem pensava que ia chegar num ponto desse? Fechou, então? Então, quarta-feira a gente se vê na reunião e até quarta-feira você me manda uma mensagem falando qual vai ser o tema do seu artigo para a gente já começar a organizar. Se você quiser me mandar essa parte desse texto que você já fez, pensando o que você está querendo fazer, eu também vejo se eu consigo te ajudar, Uhum. da onde sai ali. Sei que eu já tenho pronto, só vou dar uma lida nele, tirar umas coisas que você comentou, que ele está mais como, no caso agora, que eu entendi o que é o ensaio, ele estava mais como um ensaio mesmo, aí eu te mando Mas aí o que acontece? Nessa parte do ensaio, a gente deixa ele na introdução. E aí a gente cria uma metodologia e cria uma análise de resultados, entendeu? A gente não pode só deixar na discussão. Entendi. Entendeu? A gente vai ter que enfiar uma análise ali, de alguma coisa, a gente vai ter que analisar. Alguma coisa relacionada com água. É, Água, esgoto, ou as tecnologias, ou as políticas, alguma coisa que permeia o seu tema. A gente vai ter que fazer uma análise, não dá para ficar só na discussão. Porque lembra, a gente é só um grão de areia, a gente tem que apresentar uma discussão, um resultado. agora eu entendi agora o porquê, sim. Não, maravilha, deixa pra nós. Eu faço. Então tá bom. De terça, pra mim, é mais sossegado lá no serviço. É quarta só que aí eu tenho que fazer os DDS da vida lá com eles. Eu tenho que ter uma coisa a apresentar lá pra eles, mas tá sossegado, vixe. Amanhã consigo dar uma adiantada boa, Fechado, então. tá? Eu vou Maravilha. ficar te aguardando. Aí quarta a gente se vê lá na aula. Combinado, Meire. Obrigado por enquanto, viu? Valeu mesmo. De nada, imagina. Tchau, tchau.